Muito bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o quarto sola da Reforma, que é o sola fide, tá? Esse é o quarto sola. Só recordando, sola é a palavra latina para somente, tá? E os solas da Reforma, eles não foram criados pelos reformadores. Isso aqui é o resultado do pensamento de alguns irmãos posteriores à Reforma, que procuraram sintetizar, sumarizar, resumir, especialmente no que diz respeito à salvação, quais foram as bases para que a Reforma acontecesse. Então, se alguém perguntasse, em que base a Reforma aconteceu? Então, esses irmãos respondiam usando os 5 solas. Então, nós já vimos o que significa o sola Escritura, somente a Escritura. Já vimos o que significa solos Christus, somente Cristo. Já vimos o que significa sola gratia, ou seja, somente pela graça. E hoje nós veremos o sola fide, tá? Somente pela fé. Bom, o texto bíblico, um dos, que marcaram a Reforma nesse aspecto, ou nesse assunto em particular, é o texto que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 1, no verso de número 17, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, registra o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse foi um dos textos que marcaram o coração de Lutero. E um outro texto é Romanos 5:1, quando Paulo, então, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre o sola fide, nós estamos falando sobre a doutrina da justificação pela fé. O sola fide, ele foi o resultado do conflito interno, no coração de Lutero, como de outros crentes da época, acerca da questão: como um pecador caído pode ser salvo? Então, essa era a questão de Lutero. Como é que uma pessoa pode ser salva se ele está em pecado? Isso foi o que angustiou Lutero. E ele mesmo disse o seguinte: minha situação era que, embora fosse um monge impecável, permanecia diante de Deus como um pecador de consciência atribulada, e não tinha qualquer confiança de que meu caráter satisfizesse a Deus. Noite e dia eu pensava nisso. Chegou um momento, Lutero fez, e ele poderia dizer de forma verdadeira que ele foi um monge impecável, porque ele cumpria com rigor todo o rito do mosteiro. Confessava-se várias vezes por dia, momentos incessantes de jejum, de oração, E chegou uma vez que um dos padres no confessionário disse a Lutero, o cara já estava enjoado de Lutero ir lá se confessar sobre essas questões. Então, o seu colega disse assim: Lutero, irmão Martinho, vá adulterar, vá ver se você mata alguém, aí você volta e se confessa desse pecado. Porque o pessoal estava enjoado. Também eles não entendiam a confissão de Lutero, a sua angústia, Mas de tanto Lutero perturbar, digamos assim, o confessionário, a pessoa que estava ouvindo ele dizia: ele não tem do que falar, então vá fazer alguma coisa de mal, que aí você vai ter do que falar, do que se confessar.
Então, isso era o estado da consciência, né, do coração, da alma de Lutero, um estado atribulado, porque ele olhava a seguinte realidade: Deus é santo e justo, e eu não sou santo e justo, então como é que eu posso ir a Ele? Como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ter comunhão com Ele? Então isso angustiou Lutero. Bom, mas por que Lutero pensava assim? Porque a Igreja de Roma, ela mesclava a santificação com a justificação, ao ensinar que a justificação não era obtida pela obra de Deus em declarar um pecador justo, mas pela obra de Deus em torná-lo justo. Parece ser pouca coisa a diferença, mas a diferença é enorme. Então, o que era ensinado no período da Idade Média era o seguinte: Deus não declara ninguém justo, mas Deus torna pessoas pecadoras justas. Esse tornar justo envolvia a necessidade de obras, envolvia a necessidade das romarias, das peregrinações, das crenças no magistério da igreja. Isso envolvia a necessidade de você olhar, né, os sacramentos, que eram 7, como sendo um elemento que te tornaria justo. Então, Deus não declara ninguém justo, era o ensinado pela Igreja Católica na época, e ainda hoje. Deus torna justos, torna por meio de obras. Então, o que é que isso significava? Que a justiça de Cristo necessitava ser apoiada pela justiça do próprio pecador. Então, a justiça de Cristo necessitava ser apoiada pela justiça do próprio pecador. O que era ensinado, então, naqueles dias é que havia graus de justificação. Quanto mais obras você fizesse, mais justificado estava. Menos obra, menos justificado. Então, havia graus de justificação. Por isso que na Igreja Católica você tem o panteão dos anjos, dos santos. Pessoas que são beatificadas. De onde é que vem esse negócio? Vem daqui. Muitas obras, muito justificado. Então, como essas pessoas que eram muito justificadas, elas tinham muitas obras, e elas tinham mais do que o que era necessário para ser salvas, então as obras dessas pessoas iam para o depósito, para os tesouros da igreja. E, a depender do seu dinheiro e da sua amizade com o clero, você conseguiria uma transferência de obras do tesouro da igreja para você, para que de fato fosse lhe assegurado a justificação, a sua salvação. Ok, então o que era ensinado era que havia graus de justificação, de modo que a fé, não é? A fé implícita nos ensinos da igreja para receber a graça de Deus por meio dos sacramentos. Então eles criam que havia uma fé implícita, ou seja, você deveria demonstrar fé naquilo que a igreja ensinava para receber a graça que lhe era prometida. Então, fé implícita, você precisa provar que você tem fé nos ensinos da igreja para receber a graça que lhe era prometida nos sacramentos. Então, esse é o ambiente teológico da Idade Média, tá? Bom, quando Lutero, então, afirmou as suas 95 teses, né, fixando-as lá na porta da igreja de Wittenberg, então, correu o mundo as teses e agora as pessoas, elas foram libertas dessa escravidão a qual a igreja havia colocado as pessoas. Porque agora elas passaram a, de fato, depender somente de Cristo para a sua salvação. Antes elas dependiam também de Cristo, mas elas precisavam delas mesmas, da igreja e assim por diante. Na Contra-Reforma, que é o Concílio de Trento, o famoso Concílio de Trento, o Concílio de Trento ele vai de 1545 até 1562, não de forma ininterrupta, ele teve várias pausas. Então, passava-se 1, 2 anos, aí interrompia, voltava daqui 2, 3 anos, mas, em linhas gerais, o Concílio de Trento durou 15 anos. Ele vai de 1545 a 1562.
E em 13 de janeiro de 1547, a igreja publicou um cânon, ou seja, uma afirmação de fé acerca da doutrina da justificação. E ela disse o seguinte: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessário nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um momento de sua própria vontade, 2 pontos, seja anátema. Então, o que foi que a igreja disse? A igreja considerou a justificação pela fé uma heresia, porque ela considera a justificação como uma obra que une a fé, as obras do pecador, a igreja com os seus sacramentos, e o resultado é salvação. Então, observe que na parte final dessa afirmação está a seguinte questão, que isso era afirmado pelos reformadores: não é necessário que você faça nenhuma preparação para ser justificado. Por quê? Porque é um ato absoluto de Deus. Não é necessário que você seja eliminado, né? Ou seja, que você se renuncie para que seja aceito por Deus. Não é necessário, porque de fato não é mesmo. Essa é uma obra única de Deus. A afirmação bíblica, negue a si mesmo e siga-me, ela é decorrente da justificação e não uma exigência para a justificação. A igreja considerava, e por isso que eles têm um problema sério, que eles confundem santificação com justificação. A santificação é a obra que o Espírito opera em nós de nos conformar à imagem de Cristo durante os dias da nossa terra. A justificação é um ato declarativo do poder e da glória de Deus, somente de Deus, em dizer: alguém é justo porque foi salvo no sangue do meu filho. Então, uma vez que essa pessoa é salva no sangue do meu filho, então a partir daí é que o Espírito opera nele para conformá-lo à imagem do meu filho, e não o contrário. E não o contrário. Então, a Igreja Católica declarou a justificação pela fé uma heresia. E aqui, irmãos, é importante entendermos isso, né? Porque nós estamos num período onde os católicos parecem ser nossos irmãos. Não se enganem. Vá por mim. Esaú era o irmão de Jacó, não era um eleito. Acorda. Tem muita gente aí andando no mundo do Bob, né? Cabeça nas nuvens. Católico não é crente. Se tiver um crente lá, Deus vai tirá-lo de lá. Acorda. Eles falam coisas boas. Pois é, mas lembra sempre, o soro antiofídico para mordida de cobra vem do próprio veneno da cobra. Então, fique esperto. Aperta o cinto para coar o máximo possível. Prosseguindo, qual foi a solução que Deus deu a Lutero em todo esse impasse e angústia da sua alma? Lutero, para quem não sabe, Lutero era um professor de Bíblia. Ele já tinha doutorado em Bíblia quando ele foi convidado para ensinar na Universidade de Wittenberg. Basicamente, Lutero tinha 3 cartas do Novo Testamento às quais ele deveria se dedicar para ensinar. Era Romanos, Gálatas e quem mais? Não, acho que não era Hebreus. Era Hebreus? Era o consenso na época. Me fugiu agora. Vamos confiar no Júnior. Era Hebreus. Então, ele foi chamado para ser um professor de Bíblia. Agora, olha que é interessante. Lutero seria um professor de Bíblia e nunca tinha lido a Bíblia toda. Né? Porque não era a ideia da época. A formação da época era uma formação muito filosófica.
na teologia tomista, que ele é apelidado de o Aristóteles de Batina, que é uma filosofia sem fim. Pouco se aproveita também. Tem o seu proveito, lógico, estou me referindo a questões de fé, não a questões de academia, trabalho, etc. Então, chega um determinado momento que nos seus estudos, Lutero se depara com Romanos 1,17. E nós lemos Romanos 1,17. Então, Lutero viu, que é o que diz a Escritura, que a justiça de Deus está no Evangelho. Ou seja, a justiça de Deus está fora de nós, não está dentro de nós. A justiça está fora de nós. A justiça está no Evangelho. E essa justiça é declarada. Por isso o texto disse que o justo vive de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça é declarada, ou seja, o justo vive pela fé. O justo não constrói justiça, o justo não cria fé, o justo recebe fé, recebe justiça. Então ele vive, ele não constrói para viver, ele vive. Quando Lutero entendeu essa verdade, ele escreveu dizendo o seguinte, acerca de Romanos 1,17. Eu compreendi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, por meio de graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Imediatamente senti-me haver entrado pelas portas do paraíso. Imediatamente senti-me haver entrado pelas portas do paraíso. Então Lutero entendeu que a justiça de Deus, ela é imputada, ou seja, ela é atribuída, ela é depositada na conta dos pecadores, como fruto único de graça e misericórdia. Não depende de obras, não depende de quem quer nem de quem corre, só depende de Deus. Então, Lutero entendeu, e isso era um outro problema da Idade Média, né, e ainda é até hoje, tá? O conceito de fé na Igreja Romana é um conceito de virtude. O conceito de fé na Igreja, na Reforma, é o conceito de fidúcia. Não é uma virtude. É um dom que nos é dado para confiar em Deus. Então, tem diferenças. Então, Lutero entendeu que fé envolve a confiança na verdade de que Deus nos recebeu como somos. E quem nós somos? Pecadores, injustos, pecadores, impotentes, pecadores mortos. Então a fé não é uma virtude ou uma qualidade moral. A fé é um dom de Deus que me leva a confiar em Deus, que me leva a crer na verdade de que Deus me recebe como eu sou. Como eu sou? Um pecador morto, miserável em delitos e pecados. Então, Lutero entendeu que não precisava ser feito nada para que Deus nos declarasse justo, mas que era exatamente o oposto, era a justiça de Deus que cobriria toda a nossa imensa ficha suja. Quem lavaria a nossa ficha suja? A justiça de Deus, e não as nossas obras. Por isso aquele homem que antes era atribulado, que não tinha sossego e nem paz, agora pôde dizer: no dia em que o Espírito me deu esta verdade, me levou a compreender esta verdade, eu me senti como que entrando pelas portas do paraíso. Deu para entender? Então, justificação envolve, ou sola fide envolve, a justificação pela fé somente. É a nossa confiança de que Deus nos declarou justos por causa de Cristo e unicamente por causa dele. E que hoje
se há alguma virtude em nós, é fruto dessa obra de Cristo e não nossa mesma. Bom, rapidinho, qual era o conceito de fé no período medieval? Então, eu já expliquei que lá o conceito era o conceito de virtude. Então, na tradição escolástica medieval, era ensinado sobre obter a fé por meio da instrução e da pregação. Fides acquisita, está correto a pronúncia? Não é Z, é acquisita. O som de Z é só no português. Não, a nossa é a reconstituída, acque, de adquirida. Acquisita, não é? É. Então era fides acquisita, ou seja, a fé adquirida. Esse era o conceito. Aí você vai dizer assim, mas não é mais ou menos o que a gente ensina também, que a fé vem pela pregação? Não, senhor, é o oposto. É o oposto. Nós cremos que a pregação é um instrumento que Deus determinou para que o Espírito dê fé, traga fé ao coração do pecador. Aqui é o oposto, aqui é o contrário, você vai adquirir a fé pelo ensino, você vai trabalhar, por que você, pensa comigo, por que alguém ia à missa quando a missa era em latim e você falava português, não entendia nada? Por que você ia para um lugar que você não entendia nada? Para adquirir fé. Entendeu? Você não precisava entender. Até hoje isso é ensinado. Você não precisa entender a Bíblia. Você só precisa acreditar no magistério da igreja. O magistério é o ensino da igreja. É só isso que você precisa. Você não precisa entender a Bíblia. Por isso que a Bíblia chegou o tempo que ela não era nem permitida ser lida. No Brasil mesmo, somente os padres tinham a Bíblia. É tanto que os vendedores de Bíblia no século XIX, os comportores, eram perseguidos e o pessoal tinha que contrabandear a Bíblia, porque na época o Brasil ainda era católico, então a alfândega não permitia a entrada de Bíblia no Brasil. Só para os irmãos terem uma ideia. Então, por que isso? Porque você não precisa entender. A fé não vem pela pregação, não é o Espírito que dá, a fé é conquistada. Então, por isso que eu vou à missa. Mas eu vou lá, mas eu não entendo nada, eu não sei nem por que aquelas coisas estão ali. Não, você não precisa entender, você só tem que ir e aceitar. E aí o seu ir é uma obra. Então você adquire fé, você conquista fé. Então isso era ensinado. Essa fé era diferente da fé infundida, fides infusa. O que é a fides infusa? É a fé que é depositada. Então, a igreja, depois de Pelágio foi um herege condenado lá no 5º século da era cristã, ano de 400, entre o 4º e o 5º século, né? Agostinho foi a grande pessoa, o grande homem que Deus usou para combater Pelágio. Mas depois de Pelágio, a igreja passou a entender o seguinte: ela abandonou o pelagianismo, que cria que todo homem nasce bom e que ele aprende a pecar pelo exemplo dos pais. Então ela condenou isso, dizendo que isso era uma heresia, afirmando que de fato todo homem nasce caído, mas a queda não significa morte, significa apenas alguma impossibilidade. Então a criança deve ser batizada na infância para receber o bônus fide, ou seja, o bônus da fé. Então a criança recebe o bônus da fé quando ela é batizada, que é isso aqui, fides infusa. Então no exato momento que ela é batizada, Deus vem e empurra um negócio lá dentro dela, no coração dela, fides infusa. Uma vez que ela tem fides infusa, que é a fé infundida, então agora ela está capacitada a ir e a produzir a fides acquisita. Então agora ela está capacitada a adquirir fé, a produzir fé, a conquistar a fé. Por meio de quê? Obras e sacramentos. Então, a fides infusa era um dom da graça de Deus, não é? Eles criam que era um dom da graça dado na infância, no batismo, não é? Só que a fides acquisita implicava na aceitação de toda a verdade revelada, ou daquilo que era ensinado. Então você recebia um negócio que te capacitava a prosseguir a sua jornada cristã.
Então esse era o conceito de fé. Por isso que o conceito era majoritariamente uma virtude, porque você era quem desenvolvia, não é? Ok, os reformadores refutaram essa distinção de duas fés, afirmando que a fé salvadora, que vem pela pregação da palavra, é também ou a mesma a fé que justifica. É a mesma, não tem diferença. A mesma fé que leva à salvação é a mesma fé que produz a justificação, porque eles viam coisas diferentes. Então, a justificação pela fé é um dom da graça de Deus, absolutamente necessário à salvação. Ou seja, os reformadores começaram a questionar: é possível alguém ser salvo e não ser justo? Não, não é possível. Como é que alguém é salvo e não é justo? Ou seja, começou a mostrar as incongruências, as inconsistências daquilo que era crido e ensinado pela Igreja de Roma acerca da fé e acerca da salvação e da justificação. Daí em diante, então, os reformadores rejeitaram o ensino de que a justificação fundamentava-se na fé somente. Então, o que é que eles passaram a dizer? Eles respondiam dizendo que a justificação era fundamentada na própria fé em si, não em Cristo, mas na própria fé em si. Lembrem, você precisa adquirir fé para ser justo. Então, se você precisa adquirir fé para ser justo, a fé não é uma declaração ou um dom de Deus, mas é uma obra sua, adquirida sim, com o favor de Deus, com o auxílio da igreja, com os sacramentos, mas é uma obra sua. Por isso você precisa adquirir, alcançar fé. Deu para entender, né? Então, os reformadores rejeitaram esse tipo de ensino, né? E esse principalmente, de que a justificação fundamentava-se na fé em si mesma, na fé que era adquirida. Ok? Uma distinção aqui, ou um esclarecimento aqui. Lembram que as crianças até 10 anos, acho que não lembro se tem uma idade específica, mas lembrem que na Igreja de Roma, se as crianças batizadas morrerem na infância, elas estão automaticamente no céu, correto? Por quê? Porque elas receberam a fé infusa, que é a fé da salvação, mas não tem justificação, porque não tem obras. Aí, por isso, elas precisam conquistar suas obras, a justificação, que é a peregrinação para fazer a primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão, é crisma. Mas é isso aí, entendeu? Aí casa, que é um sacramento, aí tem a penitência, por isso que o pessoal está sempre se penitenciando, e tarará, a extrema-unção, que é na hora da morte. Rapidinho vem alguém para dar uma extrema-unção, ou seja, uma bênção extra, né? Eu estou morrendo, então toma essa bênção extra. É mais ou menos assim. Exato. Exato. Foi bem lembrado. Eu visitei uma senhora aqui, a Neuma mandou fazer um concerto numa costureira aqui da cidade, e ela é católica. E é engraçado, eu não sei agora se ela é casada civilmente com o atual marido dela, mas ela é separada do primeiro, mas é isso mesmo. Não, ela mora junto com ele, mas não é casada. Por quê? Porque o antigo marido dela era um traste e aí se divorciaram. Contudo, ela não pode casar de novo, ela tem que pedir a anulação do casamento dela, porque é um sacramento. É um sacramento. Então, muitas vezes você vê pessoas defendendo certas coisas que parecem ser verdadeiras, mas na verdade o fundamento não é verdadeiro. Então a verdade está só na aparência,
não está no todo. Aí eu perguntei para ela, né? Ela vai à missa e tal, mas ela não toma a Eucaristia e tal. Aí eu perguntei por que ela estava falando sobre isso. Então, para eles, a justificação se fundamenta na fé somente, porque essa é a fé adquirida. Bom, então, os reformadores passaram a ensinar que a justificação é fundamentada somente em Cristo e no seu sacrifício. Sua justiça é imputada graciosamente a pecadores indignos. Imputado é o termo teológico para depositar. Tá? Agora pense comigo o seguinte, talvez seja por isso que os historiadores registram que 90% da população da Europa, nesse período medieval, era uma população angustiada, meio depressiva. Pense comigo, eu começo a ensinar a vocês, olha, você para ir para o céu, você tem que fazer as suas coisas, você para ir para o céu, você tem que fazer, você para ir para o céu, você tem que fazer, você para ir para o céu, você tem que fazer. Você crê nisso? Aí a sua realidade de vida é que você não consegue fazer o que você deve fazer para ir para o céu. Qual é o resultado? Abatimento. É por isso que você vai nessas igrejas pentecostais, que a salvação é pelas obras, o povo faz muita coisa, mas examina a alma dessas pessoas, eles estão cansados. Porque hoje ele está salvo, daqui a 2 minutos ele está perdido. Aí ele se arrepende, ele vai para o céu, meia hora depois ele peca, já está perdido de novo. A alma está em constante tribulação. Constante tribulação. Mas essa é uma forma de domínio. Essa é uma forma de domínio, tá? Então, a justificação é somente em Cristo e no seu sacrifício. Como é que eu me torno justo? Porque Deus imputa a justiça de Cristo a mim. Somente por isso. Ok, e modernamente? Qual é o conceito de fé moderno? Isso eu estou falando de modo geral. Então, modernamente, os movimentos de crescimento de igreja acreditam que um entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito do Evangelho como o é a verdade bíblica proclamada. Então, os modernos movimentos de igreja, os modernos movimentos de missões também estão aderindo ao princípio da fé conquistada. Também aderiram aos mesmos princípios da fé conquistada. É aqui que nasce esse negócio de contextualização do Evangelho, que não é procurar falar compreensivelmente na língua daquela pessoa, mas é exatamente de adequar o Evangelho para aquela pessoa. Uma vez eu tive uma conversa, com um missionário que estava entre os índios, e aí ele tocando nesse assunto, ele era um antropólogo, Então, a ceia para eles, nessa tribo indígena, era celebrada com tapioca e açaí, porque é fora da cultura deles o pão e o vinho, Então era tapioca e açaí. E os índios iam com o mínimo de roupa possível, não iam nu, alguém tocando aí, mas meu tempo ainda está valendo. Mas eles iam razoavelmente vestidos e razoavelmente nu. Talvez ia com uma bermuda, uma camiseta, algo desse tipo, de short, chinelo, mais ou menos isso. Aí eu perguntei, porque isso é a contextualização do Evangelho. Aí eu perguntei para ele assim, mas Jesus é um indígena. Não, Jesus é um judeu. Tá. Jesus é um judeu, era um judeu, mas eles podem cultuar a Jesus sendo índio. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, eles não queriam confrontar a cultura que era fruto de pecado, porque andar nu hoje a nudez é declarada pecaminosa pela Escritura, não queria declarar isso, não queria dizer que o sacramento é imutável, os elementos do sacramento não podem ser mudados, mas ao mesmo tempo, isso era contraditado, porque eles não podiam mudar a realidade de que Jesus não era índio, ele era um judeu, entende?
Ou seja, eles estavam em constante incongruência de ensino. Aí você explica cruz para um índio de que modo? Eu perguntei para ele. Então, para você contextualizar o sacrifício de Cristo para um índio, então Jesus caiu numa emboscada. Ele foi flechado, alguém botou veneno para ele morrer. Aí você contextualiza, do contrário não. Então eu disse, vocês estão pregando um Cristo incongruente, e vocês estão levando uma igreja a ser incongruente. Isso acontece nos nossos dias também. Mesma coisa. Vai se fazer a plantação de um campo missionário, vamos abrir um campo missionário. Aí o pessoal faz o projeto de plantação de um campo, aí faz um projeto sociológico. Então primeiro ele vê a cidade, vê em qual região do mapa está, ela é de qual região, a questão de per capita e tudo mais. Eu acho muito engraçado isso. E isso é das nossas agências missionárias. Eu digo que eu já fiz projeto, essa é uma exigência. Mas ninguém pergunta, o que justifica plantar uma igreja presbiteriana naquela cidade que talvez tenha uma igreja assembleia, batista ou tal? Qual é a justificativa? Não precisa perguntar. Entende? Porque nós estamos numa concorrência denominacional. É isso aqui. Percebem como a banda está tocando ao contrário? E nós caímos muitas vezes nesses mesmos erros, de ficar toda hora verificando essa parte sociológica para poder, de fato, alcançar as pessoas. Eu não estou desconsiderando os estudos sociológicos, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que não é isso que tornará uma igreja exitosa numa cidade, num bairro, num estado e num país. Não é isso. É só o que eu estou dizendo. E não sou eu que digo. As missões na Índia, as missões na China, as missões na África não tinham sociólogos. Os missionários da Igreja Reformada, os missionários presbiterianos que vieram para o Brasil, não fizeram curso de missiologia brasileira. Eles chegaram aqui, aprenderam a língua, perceberam os costumes das pessoas para não escandalizá-las e acabou a história. E como era a pregação, é arrependei-vos e crede, do contrário, não vai para o céu. Ratuna matata. Então, os modernos movimentos de crescimento de igreja também têm essa ideia de fé aquisita, a fé conquistada. O resultado disso, assim como foi na Idade Média, é o esvaziamento da doutrina da cruz. Então, esvazia-se a doutrina da cruz, a teologia da cruz, e agora entra em lugar a doutrina da glória. Aí você vai dizer, do céu? Não, da sua glória. Essa é uma forma disfarçada de humanismo dentro do protestantismo. É a doutrina da glória. Mas é a de Deus? Não, é a sua glória. É aqui que estão a questão da autoestima, bem-estar, igreja ser um lugar... como esses slogans que a gente vê por aí, até de igreja presbiteriana. Aqui é uma casa para todos. Mentira, aqui é a casa de Deus. Não é para todos, não. É para todos quem quiser vir aqui adorar. Mas de quem é a casa? É de Deus, não é de todos. Essas coisas não surgiram por acaso, essas coisas surgiram aqui. Então esvazia-se a doutrina da cruz, a teologia da cruz, e em segundo lugar coloca a teologia da glória, do céu, não, da sua. Você tem que se sentir bem, você tem que ser amado pela igreja. A igreja se tornou um grande centro de acolhimento. É mentira. A igreja é a agência de proclamação do evangelho, onde os que creem vivem em comunhão uns com os outros. O nosso dever de acolher as pessoas é por Cristo, mas a igreja não é um centro de acolhimento. O centro de acolhimento é um lugar que tem bem aqui embaixo chamado CRAS. É lá. Lá é o centro de acolhimento, porque eles não precisam amar ninguém, não precisam conhecer ninguém, nem transformar a vida de ninguém. É lá. Não é aqui não.
É engraçado, e às vezes a gente faz isso até automático, né? Vem um visitante da nossa igreja, e aí, você gostou da igreja? Ai, que pergunta besta. A pergunta tem que ser, olha, essa igreja é a igreja fiel, você percebeu a fidelidade dessa igreja? Deus falou ao teu coração te levando ao arrependimento? E aí, você gostou da igreja então, né? Você viu o pastor como ele fala direitinho, não sei o que, a banda da igreja, não sei o que. Olha, aqui a nossa ceia é com Coca-Cola. E Fanta? E a nossa igreja tem café da manhã. A gente serve iogurte natural, com granola e morango. Não é problema servir o iogurte natural não, tá? Eu sou um defensor do iogurte. Mas essas coisas não são aquilo que fará a igreja exitosa. O que fará a igreja exitosa é a fidelidade dela a Cristo e a sua palavra. Então, o que tem acontecido é o seguinte, tudo isso aqui é um conceito de fé, não separa do que eu estou dizendo, não. Então, esvazia-se a teologia da cruz, coloca a teologia da glória humana. Então, o que é que acontece? Esvaziou a teologia da cruz, que Deus imputa o nosso pecado a Cristo e nos imputa a justiça de Cristo. Isso é retirado da pregação. E o que é ensinado é que você precisa alcançar a fé. Você possui fé, você precisa alcançar a fé, você precisa acreditar na sua fé. É isso que é ensinado. É daqui que nasce teologia coach, é desse negócio que nasce do pensamento positivo, aquela besteira de palavra tem poder. As palavras, elas têm poder, é verdade, porque elas podem machucar ou edificar alguém, essa é a verdade bíblica, mas aquela idiotice de eu vou falar tal coisa e vai acontecer, isso é uma idiotice. É daqui que vem essas idiotices. Acredita na sua fé, acredita em você. Você pode. Mentira, você não pode. A Bíblia diz que você não pode. O que a Bíblia diz é que aquele que começou a boa obra vai completar, não o contrário. Então, tira a teologia da cruz, de que Deus perdoa pecadores, de que você é pecador, de que vai para o céu por causa de Cristo, de que você está num processo de transformação e aperfeiçoamento segundo Cristo. Não, isso tira. O que é afirmado é, adquira fé. Você pode, dê o seu melhor, Deus quer o seu melhor. Mentira, você não tem nada para dar para Ele. Você é o coração de Deus, deve ser um coração morto, né? Se você é o coração de Deus, deve estar morto o coração de Deus. Tudo isso é, de forma moderna, o princípio ensinado na reforma, que você pode alcançar a fé, que você pode produzir a fé e que você deve acreditar na sua fé. É isso aqui. Uma vez eu tive o desprazer, foi lá no Recife. Nós temos anualmente reuniões com os nossos missionários, né? Os missionários da Junta de Missões Nacionais. Aí eu estava lá uma vez, numa reunião dessas aí com os irmãos, e o pessoal conversando e tal, e teve um irmão lá muito sincero, porém muito errado, disse assim, olha, me deu um grupo de pessoas que em um ano eu monto uma igreja. Eu abro uma igreja e deixo ela organizada, tudo bonitinho. Aí assim, uma das coisas boas, não é? Existem muitas, mas uma das coisas boas que eu tenho aprendido na vida é a me colocar na minha insignificância. Mas ele contando e todo mundo querendo saber qual era o método e tudo mais e tal. Mas tem horas que mesmo na insignificância a gente abre a boca, né? Foi o que eu fiz. Aí eu disse assim, rapaz, e o Espírito Santo agora vem em lata, para poder se sair dando para as pessoas, aí ela abre, bebe e passa a se converter, que diabo é isso? Diabo é isso é a expressão do Nordeste, né? Se você disser isso lá, ninguém estranha, né? Que diabo é isso? O Espírito Santo vem enlatado, que aí você sai distribuindo nas ruas. Aí ele não gostou muito, não.
eu vou abrir uma igreja, rapaz, não, vai abrir um supermercado, que aí você pode vender alguma coisa. Mas é essa coisa aqui, é esse conceito. É isso aí. Para finalizar, nosso tempo já foi embora, mas eu ainda tenho 5 minutos, 4 minutos. E ninguém vai perguntar mesmo. Então, preciso terminar. O que significa então o sola fide? Começarei por Calvino. Como Calvino afirmou, sola fide significa a justificação consiste no perdão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. Então isso é sola fide. Justificação consiste no perdão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. Como disse Lutero, esta doutrina é a pedra angular e o topo. Somente ela concede, nutre, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não pode existir, nem mesmo por uma hora. Nem mesmo por uma hora. Essa é uma das doutrinas que a Igreja cai ou fica de pé. É a doutrina da justificação pela fé. Na regeneração, o Espírito Santo, não palavras de Lutero, na regeneração, o Espírito Santo dá aos pecadores a fé para receberem a justiça de Cristo, para a salvação, João 1, 12 e 13. Ou seja, o Espírito é quem dá a fé aos crentes, e agora, uma vez que eles creem em Cristo, então lhes é dado a justificação de seus pecados. Ou eles se apropriam, dessa justificação, desse perdão de seus pecados. João 1, 12 e 13. Ninguém é feito filho de Deus pelo poder da carne ou do sangue, mas somente por causa de Cristo. A fé em si mesma não merece a salvação de modo algum, mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. A fé não cria, ela apenas recebe. Apenas recebe. A fé é o fôlego de vida que o Espírito nos dá, que nos capacita a erguer as mãos para receber a dádiva do Pai. A fé não cria, a fé apenas recebe. O Catecismo de Westminster, no breve Catecismo, na pergunta 33, os teólogos de Westminster resumiram bem a doutrina da justificação pela fé, do Fides, do sola fide, quando eles disseram o seguinte: o que é a justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Então essa é o melhor resumo de sola fide. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa de Jesus Cristo, da sua justiça. Justiça essa que a nós nos é imputada, transferida. Joel Bick disse: a fé graciosa é como o fôlego de vida, ou aquilo que abre os olhos espirituais do pecador. O pecador regenerado conhece sua fraqueza e então busca as riquezas de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo 5, a partir do verso 20. Então, ele conhece sua pobreza, então ele busca as riquezas de Cristo. O pecador reconhece a sua culpa, então ele busca a retidão de Cristo. O pecador percebe a sua escravidão no seu pecado, então ele corre para a libertação que há em Cristo. O pecador regenerado se apropria de Cristo e de sua justiça pela fé. Mas quando isso acontece? Acontece quando o Espírito Santo lhe regenera, lhe dá vida, lhe dá a fé salvadora. Lhe abre, então, os olhos espirituais. Por fim, para responder à acusação católica, de que agora não é necessário obras, não é? Eles nos acusam, e essa foi uma das perguntas que foi feita a Lutero, na Dieta de Worms, quando ele foi se apresentar
para defender as suas teses. Então, um grande amigo lhe disse: Lutero, como é que pode? As pessoas vão viver agora somente pela fé? Porque ele queria dizer assim, elas não vão fazer mais nada. Aí Lutero disse: eles vão viver pela fé, somente pela fé. Por conta dos erros deles, eles confundem as coisas. O sola fide é contrário às boas obras? Não. A fé leva o crente a praticar boas obras e não o contrário. Lutero, então, respondendo a essa questão sobre as obras na vida de fé ou numa vida de fé, diz o seguinte: a fé dá Cristo a mim. O amor, fluindo da fé, faz com que eu me dê ao meu próximo. Então, se você de fato é um crente reformado que compreende a doutrina da justificação pela fé, você é uma pessoa compelida pelo amor de Cristo a se dar aos outros. Você é uma pessoa compelida a ser operosíssima. Viver pela fé nunca é sinônimo de falta de obras, de obediência, que é aquilo que nosso catecismo chama, né, de obediência da fé. Pelo contrário, como é que eu sei que eu sou um crente reformado? Quando de fato meu coração descansa em Cristo e na sua obra, e a minha vida reflete ou é cheia de frutos dessa verdade. Eu sou um crente preguiçoso, mas eu creio que sou justificado. Tem um erro aí na sua vida. Eu vou para o céu, mas eu não quero fazer nada para ninguém. Tem 2 erros aí na sua vida. Não, eu sou um crente reformado, mas eu só quero saber de teologia e nada mais. Tem 3 erros aí na sua vida. A fé dá Cristo a mim. O amor fluindo da fé faz com que eu me dê ao meu próximo. Como Paulo disse aos Gálatas no capítulo 5. O amor flui da fé. E por amar a Cristo, eu amo o meu próximo. Que Deus nos ajude a vivermos por Ele e para Ele, agora e até o fim desta vida. Amém?